Amém? Glória a Jesus. Bom estarmos aqui adorando a Deus, celebrando o nome do Senhor, cantando a Jesus, a honra, a glória, a força e o poder. Jesus é digno dessa adoração e desse louvor por parte da sua igreja. Queridos, antes de nós irmos aqui para o texto, eu quero aproveitar esse momento para agradecer aos irmãos que atenderam ao apelo feito pela manhã na Escola Bíblica Dominical, em relação aos mantimentos. E Deus abençoe os que puderam ajudar, os que não puderam também, em outra oportunidade, que o seu coração generoso possa abençoar. E esse tem sido um trabalho maravilhoso que a igreja tem feito. Vocês viram aqui o testemunho, quantos trabalhos missionários a igreja tem dado suporte, quantas frentes missionárias têm sido apoiadas aqui pela igreja, de todas diversas formas, financeiramente, apoio espiritual, até emocional, né, por que não dizê-lo? E também tem esse de auxílio àqueles que estão passando necessidade. E graças a Deus, através da vida dos irmãos, esse trabalho tem sido realizado, os alimentos são arrecadados, chegam aqui, chegam no projeto, e eles são destinados a famílias que, por um motivo ou outro, passa por um período de vulnerabilidade e há essa necessidade de mantimento. Então, Deus abençoe, continue ajudando, continue abençoando essa obra para que as famílias continuem sendo assistidas e tendo aí o seu alimento básico, pelo menos. Deus abençoe os irmãos. Amém, queridos? Amém. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Verso de número 1 ao verso de número 4. 1 Coríntios, capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 1 ao verso de número 4. Esse texto vai falar sobre Cristo, a cruz e a ressurreição. São temas extremamente importantes e necessários da fé cristã. Temas que a gente precisa sempre voltar a falá-los, para que a nossa fé seja cada vez mais edificada e fortalecida em Cristo Jesus. Podemos ler? Amém? Diz assim o texto: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4 e último, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Graças a Deus por isso. Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele é o capítulo da ressurreição. A gente consegue ver aqui facilmente 3 divisões nesse capítulo que vão tratar a respeito da ressurreição, o que é a ressurreição. Na última parte, Paulo fala sobre o corpo da ressurreição. Nós receberemos um corpo ressurreto. Aquilo que é mortal se revestirá
da imortalidade. Aquilo que é corruptível vai se revestir em incorruptibilidade. Receberemos esse corpo na vinda do Senhor Jesus. Antes disso, Paulo vai falar, a partir do verso 12, Paulo vai falar sobre a natureza da ressurreição. Primeiro de Cristo. E ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé ela é vã. Não há onde pisar. Não há evangelho. Não há crer em Deus sem a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a base onde a nossa fé está segurada. Como se Paulo quisesse dizer assim, já pensou você dizer que crê em Jesus, passar uma vida inteira confessando essa fé, e aí quando você morrer, simplesmente você desaparece? Ou você vai entrar no limbo, ou você vai ficar vagando por aí, viajando, a alma desencanada, sem saber o que vai acontecer. Paulo fala, com nós não tem esse problema, porque nós cremos que se Cristo ressuscitou, a nossa fé ela está alicerçada em uma base sólida. Que maravilha. A primeira parte da ressurreição que Paulo fala, é onde nós começamos a ler. Paulo vai tratar da realidade da ressurreição. Para que não fique dúvida, os versos seguintes, de onde eu parei a leitura, do 5 ao 11 nesse caso, nós vamos ver Paulo dizendo que é certeza que Cristo ressuscitou. Porque não é só ele, Paulo, que está dizendo ou crê. Ele diz que Jesus apareceu a Pedro, aos outros apóstolos, aos outros 10, e depois ele se apresentou a centenas de testemunhas. E Paulo diz, algumas, na época que ele escreveu essa carta, ainda estavam vivas para testificar que viram Jesus ressurreto, que podiam comprovar que Jesus, ele ressuscitou. E Paulo fala, o meu ministério, eu só sou apóstolo, eu só sou salvo por causa da ressurreição de Jesus, porque sem ela, isso não era possível. Paulo vai dizer, eu não existia, eu não seria apóstolo, eu não seria crente, não estaríamos aqui, nada disso faria sentido. Mas por causa da ressurreição de Jesus, nós estamos aqui. E Paulo fala, eu sou apóstolo por causa daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. E nós estamos aqui porque Cristo ressuscitou. Só que o começo, quando Paulo introduz o assunto da ressurreição, ele vai falar algumas coisas importantes para nós. Antes de chegar nesse clímax, nesse momento, no ápice do seu discurso, daquilo que ele pretende, daquilo que ele quer realmente deixar como certeza, ele traz algumas coisas que são extremamente fundamentais a nós, que é uma necessidade urgente de nós ouvirmos isso. E 3 coisas quero compartilhar com os irmãos, dita pelo apóstolo Paulo aqui. Primeiro, o evangelho é o meio pelo qual Deus salva pecadores. No verso 1, Paulo diz, eu quero lembrar das boas novas, ou do evangelho que eu anunciei anteriormente para vocês. Vocês o receberam e neles permaneceram firmes. As boas novas, ou evangelho, como Paulo diz aos Romanos, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, não é apenas aquilo que nós cremos como preposição, a gente determinou,
como se apenas fosse uma doutrina. É assim, assim, e sistematizamos ela. Para Paulo e também os outros apóstolos, quando eles estão dizendo que o evangelho, neste caso, é o meio pelo qual Deus salva pessoas, Paulo está querendo dizer que o evangelho é Cristo e aquilo que ele fez. O evangelho não é só dizer, eu vou na igreja, eu sou evangélico, eu frequento uma igreja, aos domingos eu estou na igreja Batista da Graça, porque eu me identifico, coloca lá nas redes sociais, né, na bio do Instagram, que você é evangélico, você professa certa fé. Se Paulo visse isso, ia dizer, olha, alguns de vocês não entenderam, graças a Deus que não é o nosso caso. Vocês não entenderam, porque não é disso que eu estou falando. Porque quando Paulo fala sobre as boas novas que eu preguei, o evangelho que eu preguei, Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto, porque ele já tinha dito isso no capítulo 1 e no capítulo 2, quando ele fala, eu não quis saber outra coisa, quando eu estive aí com vocês, a não ser que Cristo morreu e ele ressuscitou. Isso é o evangelho. É Jesus morrendo por nós e em nosso lugar. Evangelho é Cristo. E é Cristo pendurado em uma cruz para que os nossos pecados fossem perdoados e hoje nós estivéssemos aqui para fazer memória ao sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. Isso é ser evangélico, é crer que Jesus morreu por nós e em nosso lugar, que nós recebemos perdão dos nossos pecados por causa daquilo que Cristo realizou na cruz. Isso é evangelho. Esse é o meio pelo qual Deus salva pessoas. Deus não salva ninguém porque ela é boa. Deus não salva ninguém porque ela acredita que no céu exista um ser superior. Deus não salva ninguém porque essa pessoa faz boas ações. Ela ajuda os senhorinhos a atravessar a rua, ela carrega sacola, ela dá lugar no transporte público. Deus não salva ninguém por causa disso. Deus salva porque nós cremos em Jesus, que se entregou em nosso lugar, que morreu naquela cruz que pertencia a cada um de nós, para que hoje estivéssemos aqui para celebrar a vida e a vida em abundância em Cristo Jesus. Essa é a verdade do evangelho a qual Paulo prega e a qual ele está dizendo aqui. Esse é o evangelho que os coríntios receberam, esse é o evangelho que a Igreja Batista da Graça recebeu e permanece firme nele. Amém? Segunda coisa, irmãos, que nós vemos Paulo dizer aqui, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele diz, no verso de número 2, são essas as boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. E o verso de número 3, Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Então Paulo deixa claro que, para os coríntios entenderem o que logo mais ele tem a dizer a eles sobre a ressurreição, ele quer dizer, vocês precisam crer absolutamente nisso, que Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Vocês precisam crer, nós precisamos crer. E ainda mais, nessa época em que nós vivemos, talvez não tão diferente dos coríntios, né, já que a gente via uma igreja rica, mas indiferente com os necessitados. Uma igreja que possuía todos os dons, mas era completamente desorganizada. Uma igreja que tinha um potencial missionário
e evangelístico tremendo, mas não cumpria isso. Preferia ficar preso às discussões que não levavam a lugar nenhum dentro da própria comunidade. E é por conta disso e outras coisas mais que Paulo escreve essa carta. E ele quer deixar claro para aquelas pessoas que Cristo, ele morreu por causa dos nossos pecados. Foram os nossos pecados que mataram Jesus. Foi por causa dos nossos pecados que Cristo veio. Cristo não veio para trazer, isso é importante dizer hoje, viu? Por mais que a maior virtude da fé cristã seja o amor, e alguns capítulos atrás Paulo fala sobre isso, aqui aos Coríntios, por mais que a gente diga que nós somos uma religião da paz e do amor, mas essa ideia de que Jesus veio para anunciar uma mensagem de amor, que é só você ter amor no seu coração, que é só você realmente ter perdão no seu coração e que está tudo certo, isso é mentira. Porque a verdade é, Cristo veio para morrer. A missão de Jesus é para ele morrer. Jesus desceu do céu, o próprio Deus desceu do céu e se tornou homem igual a nós, com um único objetivo, morrer. Era isso, não tinha outra coisa. O ministério de Jesus se resume a anunciar o reino de Deus e o seu ponto máximo é a cruz. O púlpito de Jesus foi a cruz aonde ele entregou a sua própria vida por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados é a causa de Deus ter vindo à terra e ter morrido naquela cruz. Então nós precisamos entender que foi por causa dos nossos pecados que Cristo morreu. E isso resolve um monte de problema, um monte de coisa. Primeiro, a gente vai entender que a cruz é o coração do evangelho. Se não há pregação da cruz, não há evangelho. Se achar que é muito terrível ler nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o relato da paixão de Cristo, então pode esquecer, você não entendeu nada. Se você olha o profeta Isaías e não consegue concordar com ele, no capítulo 53, de tudo aquilo que acontecer com Jesus, você pode ser qualquer outra coisa, mas você não é evangélico. Por quê? Porque a cruz é o coração do evangelho. Cristo morto naquela cruz, Cristo pendurado entre os céus e a terra, sangrando, sofrendo, angustiado, desamparado, ali preso, sem ninguém para estar ali com ele, e ainda para completar o soldado vem e fura o lado de Jesus. Cristo está ali por causa dos nossos pecados, foi por causa daquilo que nós fizemos que Cristo teve que vir e ir até o madeiro. É a cruz, o coração do evangelho. Mas calma, a segunda coisa importante aqui também, de que a cruz não é acidente, tá? Algumas pessoas, por amarem tanto Jesus, quando vê falar sobre os sofrimentos de Jesus, até quer pular essa parte. Como assim o meu Salvador, o meu Senhor, sofreu tanto? Como assim o inocente, o justo, como assim ele foi lá? É exatamente isso. A cruz não foi um acidente de percurso. Cito de novo o texto de Isaías 53. Porque foi por causa dos nossos pecados que Cristo morreu. Mas o responsável para que isso acontecesse, quem de fato infligiu a morte a Jesus, foi o próprio Deus. Isaías disse isso: aprove Deus moê-lo. Foi da vontade de Deus que Cristo sofresse daquele jeito por causa dos nossos pecados. Isaías 53 conta toda essa história que nós conhecemos como a do servo sofredor. E está perfeito, não tem problema algum, porque ele não veio para ser o leão da tribo de Judá. Ele não veio para ser um soldado da linhagem de Davi. Ele veio para ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando João o viu, a primeira vez João apontou e disse: eis o cordeiro de Deus que
que tira o pecado do mundo. Então não há problema, pelo contrário, nós devemos levantar as mãos aos céus e cantar realmente a Ele a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, porque não se negou, mas foi fiel até a morte, e morte de cruz, para nos limpar e nos purificar de todo pecado. E hoje nós estamos aqui para celebrar Ele e dizer obrigado, Jesus, porque o Senhor subiu aquela cruz em meu lugar, e hoje eu tenho vida e vida plena, vida abundante para a glória de Deus. Isso que Jesus realizou. Ele foi fiel. E a terceira coisa que Paulo diz aqui àqueles irmãos: Cristo ressuscitou para a nossa justificação e perdão. Romanos, o capítulo 4, trata sobre isso. Que a ressurreição de Jesus é para que fôssemos justificados. Jesus morreu para cumprir a vontade de Deus, e na sua ressurreição, Ele nos justifica. Quem crê agora em Jesus, por causa da sua ressurreição, obtém o perdão dos pecados. Você não precisa fazer nada, absolutamente nada. Até porque crer nisso é obra do Espírito Santo. Quando nós permitimos o Espírito trabalhar em nós e nós somos levados a crer nisso. É obra de Deus isso, é obra do Espírito Santo. Então, quando Jesus ressuscita naquele domingo, Ele ressuscita para nos justificar. Ele ressuscita para trazer o perdão dos nossos pecados. Como Paulo fala em Romanos, capítulo de número 4. Mas esse é um aspecto da ressurreição. O outro aspecto da ressurreição é o que Paulo fala aqui aos Coríntios, capítulo 15. O outro aspecto dessa ressurreição é que, quando Jesus, Ele ressuscita, Ele destrói a morte de uma vez por todas. O maior inimigo do homem, o maior inimigo que nós temos, a dívida que todos nós temos que pagar, que é a morte. Porque pecamos, o salário do pecado é a morte. Então agora, quando Jesus ressuscita, é o que Paulo está dizendo aqui. Ele não só volta à vida, Ele volta com uma nova vida. Ele agora tem um corpo ressurreto. E a morte não tem poder sobre Jesus. Ou seja, se Jesus morresse 100 vezes Ele iria ressuscitar, porque a morte não tem poder sobre Jesus. Jesus é poderoso e na sua ressurreição Ele destrói a morte. Um pouquinho mais para frente desse capítulo, se você, quando chegar em casa, você leia, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: aonde está a morte, a sua força? Ela não existe mais, porque quando Jesus ressuscitou no domingo, e os anjos disseram àquelas mulheres: porque vocês procuram aquele que não está mais aqui, aquele que estava entre os mortos, porque ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Quando Cristo ressuscita, ele destrói a morte de uma vez por todas. Ela não tem mais poder sobre nenhum de nós. Que maravilha! Porque agora, Paulo diz, nós temos esperança. Porque agora a vida passa a fazer sentido. Porque agora nós vamos, embora estamos nessa jornada, embora estamos ainda desse lado da eternidade, mas nós temos a promessa de que quando Cristo voltar, este corpo que é vencido pela doença, é vencido por causa da sua fragilidade, esse corpo pecaminoso, que não aguenta absolutamente nada, sujeito a tudo que acontece no mundo, este corpo vencido completamente mal por causa do pecado, este corpo será transformado. Aqueles que morreram, e se Cristo voltar, isso é promessa, e você, por um acaso, venha descer a sepultura, antes da volta de Jesus, guarde no seu coração, que quando Cristo voltar, o poder da vinda de Jesus é tão
tremendo que Paulo diz: o chão vai se abrir e vai devolver os seus mortos, a água vai devolver os seus mortos, o fogo vai devolver os seus mortos. Ou seja, vai haver ressurreição sim, porque essa é a fé, essa é a doutrina que sustenta a nossa fé em Cristo Jesus. Nós cremos nisso. Nós temos essa esperança em Jesus. Nós temos essa expectativa, inclusive para encarar a vida e a morte. Podemos cantar o hino da harpa. Quem conhece a harpa aqui? Nós podemos cantar: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Não é amanhã segunda-feira, é amanhã o outro lado. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele veio, Ele morreu, e por causa da morte dEle nós somos perdoados, mas por causa da sua ressurreição nós temos esperança. A morte não vai nos destruir, a morte não é o final. A morte é apenas o começo, onde nós entramos para a glória, e quando Ele voltar, esse corpo será transformado, esse corpo será restaurado, a doença, o pecado não vai poder mais contra nós, porque Cristo venceu a morte, e nós também venceremos ela, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Me perguntaram uma vez o que acontece com aqueles irmãos que morreram tragicamente em um acidente e perderam membros do corpo, que tiveram a cabeça arrancada e o corpo se perdeu. O que acontece com essas pessoas que morrem numa cadeira de roda? Pessoas igual ao nosso amado pastor Ivan, que partiu daquela forma que a gente olha tão trágico. E eu respondi: porque eu creio nisso. Quando chegarmos do lado de lá da eternidade, ele estará caminhando para a glória de Deus. Porque Cristo fará isso. Cristo é poderoso para fazer isso. Porque o fogo não pode com a ressurreição, Cristo vai trazer de volta. Um acidente não é nada, Cristo vai trazer de volta. Vai entrar na eternidade sim, o corpo não vai estar castigado por causa do câncer. O corpo não estará sofrido por causa de uma doença, não. O corpo não estará judiado por causa da morte, não. Porque Cristo ressuscitou e na sua ressurreição nós fomos abençoados para toda a eternidade e entraremos do lado de lá, vitoriosos em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança em Cristo. Esse é o poder da ressurreição de Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. E é isso que Paulo depois vai falar. Quando morre e cada corpo tem a sua natureza. Corpo celeste, corpos naturais, corpo disso, daquilo. Ele fala: nós não. Porque quando nós ressuscitarmos, o nosso corpo será transformado. Nosso corpo será, irmãos, completamente, o pecado será aniquilado. E nós entraremos com um corpo ressurreto, vitorioso, e estaremos com Cristo para todo sempre. Amém, irmãos? Que a gente continue crendo piamente nisso. Que a nossa esperança não seja destruída, abalada, não seja por um instante. Verdade, eu entendo que por várias vezes nós somos levados a pensar o contrário disso. Porque a circunstância, ou as circunstâncias, nos levam a isso. Mas a recomendação do apóstolo Paulo é: esse evangelho que vocês receberam, onde Cristo é o centro dele, onde Ele morre por causa dos pecados de vocês e ressuscita para a justificação de vocês.
Por causa de tudo isso, vocês podem ter esperança em Jesus. Por mais que a vida, ela se apresente a nós com temores, terrores, mas tenha isso no seu coração. A vitória de Cristo é a nossa vitória. E ao participarmos da ceia do Senhor hoje aqui, ao tomarmos os elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, como Paulo diz aos Coríntios, que foi o próprio Jesus que falou: façam isso em memória de mim. E Paulo, ele completa: façam isso até que ele venha. Porque participar da ceia também é dizer: eu creio que Jesus voltará e eu estarei com ele para todo sempre. Participar da ceia também é isso. Participar da ceia é aqueles que se afastaram de nós porque a morte o levou. Um dia nós estaremos todos juntos ao lado de Jesus e participaremos da bodas do Cordeiro, onde todos, do passado, do presente e do futuro, estarão com Cristo, celebrando a vitória do Cordeiro, que agora é o leão da tribo de Judá. Feche os seus olhos, ore comigo. Nesse momento em que nós também celebraremos a ceia do Senhor, peça a Deus graça sobre a sua vida, perdão pelos nossos pecados, e para que essa esperança e confiança esteja no nosso coração, e que ela seja reafirmada hoje, ao participarmos da ceia do Senhor. Querido Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, em louvor, em honra, em gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor é e pelaquilo que o Senhor tem feito. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Deus, os nossos momentos de fraqueza, os momentos a qual nós deixamos de olhar para Cristo, que falhamos em confiar, em esperar no Senhor, mas que essa noite, por causa do Evangelho que nós recebemos, por causa da vitória de Cristo sobre a morte, essa esperança seja renovada, a nossa aliança seja renovada com o Senhor, uma aliança que é no sangue de Jesus, uma aliança que Deus nos chamou para fazer parte, mesmo não merecendo, mas obrigado por ela, obrigado pelo Cristo morto, mas o Cristo que ressuscitou. Obrigado pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira o nosso pecado. O Cordeiro que sofreu, foi humilhado, vituperado, xingado, horrorizado. Cordeiro que deu o seu sangue, mas não desistiu em momento algum, porque aprove Deus, através do sacrifício de Jesus, nos salvar. E agora nós, os que cremos, aguardamos com expectativa, porque temos a certeza que logo mais um dia Cristo voltará, e não voltará mais como cordeiro,
mas voltará como leão vencedor. O leão que está entronizado, assentado, o leão que reina, e por isso cantamos aqui, ao Rei Jesus. Nós aguardamos isso com muita esperança, e que nos dias maus, nos dias da dor, nos dias da morte, essa esperança esteja em nosso coração. E ao participarmos aqui hoje, essa esperança seja renovada em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos que vão